Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Lança e as Redes. Hoje nós vamos falar sobre a dimensão da maturidade e as quedas. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui neste percurso que nós vamos trilhando, né? No nosso último episódio nós falamos sobre a arte de aproveitar as próprias faltas e eu agradeço aqueles que enviaram seu feedback, a sua partilha e também convido você que ao escutar os nossos episódios sempre mande o seu feedback lá no direct do Instagram, as nossas páginas estão aqui na descrição do episódio e é sempre uma alegria ter esse retorno de vocês. Eu espero que esse episódio te encontre bem, que você também esteja na vontade de Deus e onde quer que você esteja, que o Senhor te dê as bênçãos e as graças necessárias para abraçar uma maturidade nova e mesmo em tempo de quedas, recomeçar quantas vezes for preciso. No episódio de hoje, nós vamos abordar a história do rei Davi, mais especificamente sobre o pecado do rei Davi. Essa história que é um tanto quanto conhecida, mas vamos tirar alguns aprendizados e lições que possam nos ajudar a crescer na maturidade e nas quedas, reconhecer a nossa pequenez e voltar ao Senhor sempre que for preciso. O Senhor nos espera. Seja bem-vindo ao podcast Lançai as Redes. E o meu convite para que você também viva bem a reflexão deste episódio é que você possa ler no Antigo Testamento o livro de 2 Samuel, os capítulos 11 e 12, onde vai falar sobre a queda, o pecado de Davi. Bom, Davi era considerado um dos grandes reis, né, do Antigo Testamento, especificamente pela sua força ao derrotar o gigante Golias, e ainda quando era um jovem pastor. Bom, Davi, com toda a sua pompa, sua grandeza, era aquele rei que buscava fazer a vontade de Deus, como cada um de nós. A busca da vontade de Deus movia Davi a tentar ser fiel em todas as suas decisões, em todas as suas questões. É o que também nós, com o nosso coração que busca a maturidade, que busca a santidade, a cumprirmos diante de Deus, diante da igreja e também dos irmãos. Acontece que em certa época aconteceu uma guerra contra os amonitas, né? Havia uma guerra muito forte e Davi estava na ociosidade em sua casa. É engraçado que quando nós vamos ler em 2 Samuel 11, quando vai começar a citar Davi, a primeira coisa que aparece nas Sagradas Escrituras é justamente narrando que estavam em guerra, mas que Davi ficou em Jerusalém. Davi, levantando-se da cama, passeava no terraço. O primeiro grande erro do pecado de Davi, da queda de Davi que nós vamos escutar, é justamente a ociosidade. Enquanto os guerreiros, enquanto todos estavam na guerra, Davi estava ocioso. Esse talvez também seja um dos grandes males da nossa falta de maturidade, muitas vezes. Nós damos espaço à ociosidade. Inclusive a igreja, no seu catecismo, fala muito sobre a dimensão da ociosidade. O ócio, né? É claro que existe um ócio que nós chamamos de produtivo, ou seja, quando nós escolhemos não fazer nada para descansar, seja um final de semana, da correria do dia a dia, mas a ociosidade, quando sem função, sem sentido, pode nos levar às nossas quedas. E é a maturidade que nos faz entender isso. Quando nós somos imaturos, primeiro que normalmente viveremos sempre com preguiça. E não só escolheremos não fazer nada, mas isso será para nós como que um prazer. E isso também é um pecado capital, né? O desejo e o prazer pelo descanso. E aqui eu estou falando não de um prazer positivo, né? De um prazer que é pecado, um pecado capital, que é a preguiça. Bom, voltando à ociosidade, Davi estava ocioso, andando pelo terraço, quando avistou uma mulher que se banhava e que era muito formosa, nos diz a palavra.
Davi procurou então saber quem era aquela mulher. E lá estava Betsabé, a mulher de Urias, o hiteu, que estava em guerra. Davi mandou que os mensageiros a trouxessem. Lembrem, Davi estava ocioso. E Davi vê aquela mulher se banhando e se sente tentado. Manda descobrir quem é a mulher e depois de descobrir, manda chamá-la. Ela veio a Davi e ele dormiu com ela. A mulher, depois de purificar-se, voltou para casa. E vendo que concebera, mandou dizer a Davi: Eu estou grávida. Davi, não só bastando este pecado, sabendo que aquela mulher era casada, também resolve tentar esconder essa mentira. E quantas vezes nós também, nos nossos pecados, nos nossos limites, tentamos nos esconder e esconder o mal que nós fizemos, ao invés de tentar repará-lo o quanto antes. Mas Davi não parou por aí. Davi então mandou uma mensagem a Joabe, dizendo: Manda-me Urias, o hiteu. E Joabe assim o fez. Davi chama Urias da guerra, mente para ele e tenta fazer com que Urias perca completamente o foco da guerra. E atenção, Davi nesse momento da ociosidade já tinha esquecido qual era o principal objetivo. E quando nós perdemos o foco e o objetivo das nossas vidas, a chance da ociosidade nos engolir é grande. Sejam com pecados grandes, pequenos, ou a própria distração e displicência nos tira da vontade de Deus. Davi, então, tenta fazer com que Urias encontre a sua mulher. Quando Urias chegou, Davi pediu para que ele descesse à casa, para que ele se lavasse. Urias saiu do palácio e mandou que seguissem com o seu presente. Mas Urias não foi para casa. Urias, que estava focado na guerra, com lealdade aos seus irmãos que estavam em guerra, aos guerreiros que lá estavam, resolveu ficar à porta do palácio. Urias ainda mantinha sua fidelidade, a fidelidade ao propósito que lhe era proposto, e não foi para casa. Quando Davi descobre, então, que Urias não foi para casa, ainda irritado, não bastasse tudo que já tinha feito, chama então Urias, dá um belo banquete e embriaga Urias. É isso que a palavra diz. Davi ainda questiona: Não voltaste porventura de uma viagem? Por que não vai para casa? Mas Urias, firme, não cede. Então Davi o embebeda, o embriaga e tenta fazer Urias voltar. Mas Urias ainda assim não vai para casa. Continua fiel na porta do palácio. Bom, Davi, percebendo que não tinha muito o que ser feito, então resolve mandar por Urias uma carta para Joabe colocá-lo à frente da batalha, no lugar mais perigoso e mais violento da batalha. Mas dói ler na palavra isso, que o que Davi escreve é: abandonai-o, desamparai-o, coloque-o no lugar violento, mas abandonai-o, desamparai-o. E quantas vezes também não somos nós assim com os nossos irmãos? Ao invés de estender a mão, de ajudarmos que eles mantenham o foco em Deus, na santidade, nós simplesmente o abandonamos. Desamparamos os nossos irmãos quando o assunto é virtude, é silêncio, é escuta, é vivência da vontade e da palavra de Deus. Também nós o abandonamos. Bom, a história fica um pouco mais triste ainda quando então Urias morre. O pecado de Davi, que começou na ociosidade, na luxúria, no sexo, engravidando a mulher de Urias, mentindo para Urias, tentando tirar o foco de Urias, enganar, encobrir o seu erro, termina agora num homicídio. Urias está morto. Urias morre na guerra a mandato de Davi. Mas Deus, que conhece a nossa maturidade, que conhece o nosso desejo, não desistiria do profeta Davi, porque ao escutar essa história gera uma revolta no nosso coração. Mas Deus não age segundo a nossa lógica.
Bom, no capítulo 12 de 2 Samuel, então, após esse episódio triste da queda de Davi, Deus chama o profeta Natã. E o Senhor pediu que o profeta Natã entrasse na casa de Davi e contasse a ele uma parábola. Imagine você agora como profeta diante do rei e Deus te pede que denuncie as atitudes daquele rei. Quantas vezes nós não nos omitimos diante de tantos irmãos que estão ao nosso lado? Não precisa nem ser uma autoridade, um padre, um religioso, mas irmãos que estão ao nosso lado. E aí Deus te pede para que fale com o rei. Imagina Deus te pedindo hoje para falar com aquele padre que você conhece, aquele consagrado, aquela religiosa. Deus pediu isso a Natã. E no capítulo 12 de 2 Samuel nós escutamos então o profeta que tem maturidade de dizer aquilo que Deus pede. Então Natã conta a parábola dizendo: Davi, 2 homens moravam na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, só tinha uma ovelha, pequenina, que ele comprara. Ele a criava e ela crescia junto dele, com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo no seu seio. Era para ele como uma filha. Vejam que esses detalhes, estamos falando aqui de uma ovelha. E a ovelha comia com seus filhos do seu pão, bebendo no seu copo e dormindo no seu seio. A palavra enfatiza muito a intimidade que esse pobre tinha com a ovelha. Certo dia chegou à casa do homem rico a visita de um estranho, e ele, não querendo tomar de suas ovelhas nem de seus bois, para aprontá-los e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando-a para o seu hóspede. Davi, indignado contra tal homem, disse a Natã: Pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. Davi indignado com a história, né? Ele restituirá 7 vezes mais o valor da ovelha por ter feito isso e não ter tido compaixão. Natã disse então a Davi: Tu és este homem. Que forte, meus irmãos e irmãs. Natã disse então a Davi: Tu és esse homem. Eis que diz o Senhor, Deus de Israel. E aí o profeta continua dizendo, né, que o Senhor ungiu Davi, que deu casas, que deu tudo a Davi, deu mulheres nos seus braços, deu a casa de Israel, de Judá. E Davi desprezou o Senhor. Por isso a espada que feriu Urias, o Hiteu, para fazer de sua mulher a tua esposa, e o fizeste aparecer entre as espadas, estará sempre contra ti. Jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezaste, tomando a mulher de Urias, o Hiteu, para fazer dela a sua esposa. Eis o que diz o Senhor: vou fazer que se levantem contra ti males, vindos contra a sua própria casa. E o profeta continua. Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu-lhe: O Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Meus irmãos e irmãs, quando tratamos de maturidade, nós estamos falando de 2 movimentos. O primeiro é que o coração maduro, o coração que tenta fugir das quedas nesse caminho que nós estamos expostos, essa é a condição humana. Não nos esqueçamos disso quando vimos na arte de aproveitar as próprias faltas que temos a concupiscência do pecado, que a nossa condição é o pecado, a nossa inclinação é ao mal, e que é pela graça de Deus que nós levantamos, caminhamos, continuamos. Mas um coração maduro que peca entende que tudo o que está oculto vem às claras. E que esse podcast, que essa partilha de hoje não te gere medo, não te gere um pavor de, nossa, tudo que eu cometi de pecado, tudo o que eu fiz, meu Deus, vão descobrir. Pode ser que Deus queira essa pedagogia com você, mas é importante que o nosso coração maduro entenda e saiba: não há nada
que está oculto, que não venha a ser descoberto. Depois, um coração maduro que entende isso, age como o profeta Davi, que cometeu todas essas atrocidades e logo em seguida, quando escuta a história que ele mesmo se revolta do profeta Natan, não fica se justificando. Ah, mas a carne é fraca. Ah, mas eu caí porque a mulher estava nua no rio. Ah, mas o Urias era... Não. O rei vira e diz: eu pequei contra o Senhor. Eu reconheço a minha queda. Eu quero voltar ao Senhor. Eu reconheço os meus erros. A maturidade que Deus nos chama hoje é essa, de reconhecermos os nossos erros. Não à toa o profeta, depois que Davi reconhece os seus erros, diz: o Senhor te perdoa, tu não morrerás. Porque Deus não nos trata conforme as nossas faltas. Ai de nós se fosse assim. Esse podcast quer trazer essa esperança ao seu coração de uma misericórdia que salva. Davi, logo após esse episódio, escreve um salmo muito conhecido e extremamente forte, que nós deveríamos rezar todas as sextas-feiras como um bom exercício de estarmos sempre diante da misericórdia de Deus. O Salmo 50, em algumas traduções o 51, é um cântico de Davi à misericórdia. Um cântico de Davi que diz: piedade de mim, Senhor. Tende piedade, meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me totalmente das minhas faltas, purificai-me do meu pecado. Eu reconheço, Senhor, a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós eu pequei e pratiquei o que é mal. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto é o vosso julgamento. Eis que eu nasci na culpa, Senhor, mas olhais, vós amais com sinceridade, vós amais a sinceridade dos corações. Infundi-me sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me como um ramo e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Gente, olha o pedido de Davi ao Senhor. Criai em mim, Senhor. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim, Senhor, um espírito renovado e de firmeza. Eu sou o primeiro a escutar isso aqui nessas reflexões. O desejo dessa nova temporada do podcast Lançai as Redes é trazer essas reflexões ao seu coração. Muito além de um podcast de entrevistas, que também são boas, mas sinto no meu coração que Deus também quer nos trazer firmeza. Firmeza. Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Dai-nos a graça, Senhor, de nos abandonarmos em Ti. Nos abandonarmos numa maturidade nova. Senhor, não rejeiteis o nosso coração arrependido, diz ainda o salmista. Davi ainda vai dizer, né? Abri meus lábios e minha boca cantará os vossos louvores. Há dois movimentos de maturidade que podem nos ajudar nesse processo. O primeiro é o do profeta Natan, que usa da força dada por Deus, da graça e da autoridade dada por Deus, para trazer um coração de volta à luz. Porque se o profeta Natan, de forma egoísta e imatura, tivesse dito: não, é o rei, eu não vou fazer isso. Se o rei matou um homem que estava em guerra lutando pelo seu povo, o que ele não pode fazer comigo? Que sei tudo que ele cometeu porque Deus me revelou. Natan não foi imaturo. Natan não deixou com que seus medos o calassem. Davi, por sua vez, que era um homem, como nós comentamos no início, que buscava a vontade de Deus, não deixou com que seu pecado tivesse a última palavra. E sem grandes justificativas disse: Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu pequei contra ti. Bom, e aí nós comentamos muito sobre a questão da maturidade. A maturidade é esse processo, é esse exercício de integrar quem nós somos. O Catecismo da Igreja Católica, quando ele vai falar sobre a castidade, e aqui nessa história de Davi, por exemplo,
A castidade, ela é essa inteireza. É a integração da pessoa como um todo na sua sexualidade, nas suas relações. Ou seja, quando eu sou casto, eu sou um, eu sou apenas um, inteiro. Então, a mesma pessoa que eu sou na igreja, eu sou no trabalho, na faculdade, na minha família. Eu não tenho uma vida dúbia, né? Eu não creio numa coisa, mas pratico outra. Por isso que a castidade, às vezes, ela é comparada um pouquinho, essa roupa não está casta, essa roupa está curta. Ora, se eu professo a fé, eu não posso viver em desacordo com aquilo que eu acredito. A castidade, às vezes o pessoal compara com sexo antes do casamento. Não faça sexo antes do casamento. Ok, mas por que não fazer sexo antes do casamento? Porque a castidade é essa inteireza. Eu vivo tudo no todo. Eu estou sempre em Deus. E viver conforme as leis de Deus, o magistério da igreja, a tradição da igreja, as normas que a igreja coloca para o nosso bem, para ordenar o amor ao nosso bem. Nunca são leis e regras vazias, muito pelo contrário. O que Deus espera de nós, essa maturidade, é essa integração. Então eu pego tudo que me divide, todas as coisas que muitas vezes fragmentam o meu coração e vou tentando reparar essas brechas. Brechas, feridas, cansaços, pecados que a vida e a nossa própria história já teve, né? Mesmo você que é adolescente, que é jovem, que escuta esse podcast, talvez na sua criação, como você foi educado, onde você foi, a sua cultura, a cultura em que você está inserido. Hoje nós vivemos nesse imediatismo. Certamente você está escutando esse podcast fazendo alguma outra coisa. Mas se não está fazendo alguma coisa, vai ter uma notificação de WhatsApp, vai ter uma notificação do YouTube e nossa vida está sempre nessa agitação. O imediatismo desse tempo. E precisamos aprender a lidar com eles também. Como eu falei da castidade, né, são vários meios que o Senhor nos dá para vivermos a maturidade em meio às quedas. Porque as quedas, meus irmãos, por mais inevitáveis que algumas sejam, nós estamos expostos a elas. E nós já vimos isso no último podcast, onde São Francisco de Sales falava: nós não somos perfeitos. Somos homens, não somos anjos, nós não somos anjos. Então, que meios o Senhor nos dá para abraçarmos uma maturidade nova, independente do nosso pecado? E olhem a história do rei Davi. O Senhor nos dá meio como, por exemplo, os sacramentos. Estarmos próximos da Eucaristia, da adoração ao Santíssimo Sacramento. Se os olhos de Davi estivessem protegidos com o belo, com as coisas de Deus, ele não teria se deixado levar por aquela atração, que sim, é normal, né? Nós não somos anjos, nós que somos homens, estamos escutando esse podcast, somos mais sensíveis que as mulheres, sim, mas uma coisa é eu sentir, outra coisa é eu consentir. O que me dá força nesse espaço de escolha? É aquilo que meu corpo está preparado para viver. Então, se eu sempre contemplo o belo, se eu sempre contemplo Jesus na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, a chance de eu cair vai ser menor, isso é inevitável. Isso é exercício, a virtude é exercício. Então, estar perto da Eucaristia, uma confissão também, as confissões periódicas, né, sinceras, né, eu sempre indico para os jovens que eu acompanho, né, se confesse pelo menos uma vez por mês, mensalmente ali, estar diante da misericórdia, fazendo um bom exame de consciência, aprendendo a fazer um bom exame de consciência, para que não chegue na quaresma aquele desespero de confissão, querendo colocar a vida inteira. Se você já vive na misericórdia de Deus, vai ser muito melhor para você viver isso. Então, os sacramentos, né? A vida de oração, né? Que nós já comentamos também em diversos outros episódios do podcast. Um homem que não reza é como um barco à deriva. Um homem que não reza está ali, no sabor das ondas, dos ventos. Perigo é quando esse barco vai em direção às pedras, né? À montanha, às rochas. Então nós precisamos estar atentos. A maturidade é perceber o que está fora do lugar na nossa vida e dizer qual é a raiz desse problema. Talvez Davi caiu nesse pecado, né, com a mulher, com a mentira,
com o homicídio que veio posterior à mentira, não só pela ociosidade, mas o que tinha antes dela, o que fez Davi ficar ocioso ali. Na nossa vida, nós precisamos descobrir as raízes, as lacunas dos problemas que nós vivemos. E depois entender que Deus é misericórdia e que espera essa nossa maturidade para buscarmos a vontade dele. De verdade, o demônio é o primeiro interessado em que nós não nos afastemos dos nossos pecados, das nossas falhas, que nós acreditemos que não dá para mudar, que é impossível reverter alguma situação. Mas, William, se você soubesse o que eu fiz, não tem perdão, a pessoa nunca vai me perdoar. Olha, perdão parte de você. A reconciliação, sim, depende da outra pessoa, mas o perdão nasce em você. E se nasce em você, Deus também te dá uma graça de voltar, como o Pai das Misericórdias na parábola em Lucas. Pai das Misericórdias faz festa no seu retorno. Não deixemos com que os vícios nos seguem, que o vazio nos tome por dentro, né? Que o vazio consuma todo o nosso coração. Nós precisamos aprender a pedir ajuda. Entender que de verdade, como diz a palavra de Deus, o não temas, o não tenha medo, repetidas mais de 300 vezes nas Sagradas Escrituras, é um pedido sincero de Deus a nós. Não tenha medo. Não tenha medo de pedir ajuda a uma pessoa mais velha na fé. Eu acompanho muitos jovens aqui que sofrem com a questão da sexualidade, da castidade, pornografia, masturbação e tantos outros problemas. E que quando pedem ajuda se sentem como que leves para lutar. Com uma força nova para dizer, William, eu consegui, cara, me afastar do vício, eu estou bem melhor. E sim, nós precisamos pedir ajuda, nós precisamos deixar Deus fazer através de nós. Então peça ajuda a um sacerdote, a um religioso, alguém que possa te acompanhar. Reconheça quais lacunas do seu coração, para que quando alguém venha nos falar a verdade, nós não fiquemos nos justificando. Não, mas é porque aquele dia. Não. Senhor, eu pequei contra ti. Escutaremos dos profetas verdadeiros e daqueles que creem na misericórdia de Deus. O Senhor te perdoa, tu não morrerás. Nossas quedas não têm a última palavra. O pecado não tem a última palavra nas nossas vidas. Também eu tenho as minhas lutas, as minhas quedas, os meus dias mais difíceis, mas em todas elas Deus está lá. E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Se você ainda não escutou o episódio sobre autoconhecimento, sobre maturidade, volta lá aos nossos episódios aqui mesmo no podcast, você encontrará, isso vai te dar muita força. A força do autoconhecimento. Você procura esse episódio que vai te ajudar muito. Temos uma única vida para administrar e Deus deseja nos dar esse novo. São Francisco de Sales nos dizia: não se preocupe com o que pode acontecer amanhã. O mesmo Pai Eterno que cuida de você hoje se encarrega de você amanhã e todos os dias. Ou ele protegerá você do sofrimento, ou lhe dará a força infalível para suportá-lo. Vou repetir essa frase para que ela grave ao seu coração. De São Francisco de Sales. Não se preocupe com o que pode acontecer amanhã. O mesmo Pai Eterno que cuida de você hoje se encarrega de você amanhã e todos os dias. Ou ele protegerá você do sofrimento, ou lhe dará força infalível para suportá-lo. Pai das misericórdias, nós colocamos o nosso coração diante de Ti e te pedimos, Senhor, que alimente em nós o desejo sincero de uma amizade contigo. É nesta amizade, Senhor, que nós repousamos. É nesta amizade, Senhor, que nós queremos colocar as nossas escuridões, as nossas sombras na Tua luz. Não são os nossos pecados, Senhor, que têm a última palavra, mas a Tua misericórdia. Por isso, Senhor, nós te pedimos, vença em nós.
Se as quedas são inevitáveis, mais inevitável ainda é a sua misericórdia. Santo Tomás de Aquino dizia que a onipotência de Deus reside na sua misericórdia. Senhor, somos fracos, mas te pedimos como o profeta Davi, como o rei Davi. Criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Da morte, Senhor, livrai-nos. Purifica-nos, Senhor, e mais branco do que a neve nós seremos. Dai-nos um coração, Senhor, que escute os profetas. E dai-nos maturidade também para sermos profeta na vida uns dos outros, com caridade. Ensina-nos a falar, Senhor. Ensina-nos a com sabedoria falar, a não apontar, não julgar, não colocar mais peso naqueles que sofrem. Senhor, Tu és leve, Teu jugo é leve, Teu fardo é suave, nós somos Teus, Senhor. E por isso consagramos a nossa vida a Ti. Este podcast é obra das Tuas mãos, Senhor, e onde quer que ele chegue, que a Tua paz vá à frente. Que a Tua paz, Senhor, nos impulsione a também proclamarmos ao mundo: Tu és misericórdia, Senhor, e Tu vencestes em nós.